1º de maio de 1500, Porto Seguro. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas da Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. A saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs nome o Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz. Pedro Vaz de Caminha. Final do século XV. Época das grandes aventuras marítimas. Portugal e Espanha tentavam descobrir o caminho das Índias, uma região com muitas riquezas. Mas os portugueses e espanhóis não podiam navegar pelo mar Mediterrâneo dominado pelos turcos. A saída foi procurar outros caminhos. Em 1498, o navegador português Vasco da Gama descobre finalmente o caminho para as Índias. O rei Manuel, entusiasmado, manda outro navegador, Pedro Álvares Cabral, com uma esquadra para as Índias. Mas durante a viagem, eles se afastaram da costa africana. No dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, chamado de Monte Pascoal. Pedro Álvares Cabral e seus companheiros de viagem desembarcaram na Bahia e tiveram os primeiros contatos com os índios tupi-guaranis, os primeiros habitantes do Brasil. Esta viagem conturbada e a chegada ao Monte Pascoal provocam até hoje discussões sobre a verdadeira história do descobrimento do Brasil. Há duas opiniões. A primeira é que o Brasil foi descoberto por acaso. A esquadra portuguesa ia para um lugar, perdeu o rumo e acabou encontrando um outro território. Uma segunda corrente garante que Portugal já sabia da existência do Brasil e preferiu estrategicamente garantir sua posse pelo Tratado de Tordesilhas, antes de anunciar o descobrimento. Este tratado foi feito para colocar um ponto final nas brigas entre Portugal e Espanha, por causa das descobertas de seus bravos navegadores. Em 1494, os dois países assinaram um acordo que colocava uma linha divisória que ia do Polo Norte ao Polo Sul. Tudo que estivesse a leste deste limite era de Portugal, inclusive o Brasil. O que ficasse a oeste era da Espanha. Portanto, quando o Brasil foi descoberto, Portugal já tinha sua posse e resolveu batizar a nova terra de Ilha de Vera Cruz. Pedro Vaz de Caminha, que estava na esquadra de Cabral, escreveu uma carta ao rei Manuel contando a nova descoberta e narrando as riquezas naturais da nova terra. No dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa no Ilhéu da Coroa Vermelha, e no dia 1º de maio foi celebrada a primeira missa em terra firme. A caravela de Gaspar de Lemos levou a carta de Caminha ao rei de Portugal. Quando navegava pela costa brasileira, ele percebeu que as terras se estendiam demais para ser apenas uma ilha. Informou a descoberta ao rei Dom Manuel, que mudou o nome para Terras de Santa Cruz. Mas esse nome também não durou muito tempo. É que no litoral havia em abundância uma espécie de árvore chamada pau-brasil. Dessa árvore era extraída uma tinta vermelha, usada para tingimento. O nome mudou, definitivamente para Brasil. E 500 anos depois do seu descobrimento, vamos redescobrir o Brasil católico. O Brasil da terra de Santa Cruz, na verdadeira Santa Missa de sempre, a mesma que Pedro Álvares Cabral assistiu na primeira missa oficial no Brasil, no dia 1º de maio de 1500. E mais, no mesmo local onde Frei Henrique celebrou, na igreja de Nossa Senhora da Pena, em Cabralha, Bahia. Foi o que fez a Diocese de Campos no dia 1º de maio de 2000. Em excursão pela cidade de Porto Seguro e Cabralha, comemoraram os 500 anos do nosso Brasil
com passeata pela cidade e Santa Missa celebrada pelo reverendíssimo Padre Fernando Arezifan no dia 1º de maio de 2000, na Igreja de Nossa Senhora da Pena. Mas lembrando também que negro, segundo a história que estou falando, não é uma crítica minha, pessoal, e segundo a história, o negro começou como escravo do próprio negro. Existia uma dança lá chamada Dança da Zebra, que os negros faziam, que eu acredito que foi adaptado aqui. Tem um documento, um livro, que diz que José de Anchieta, quando esteve aqui, viu índios tocando berimbau. E o primeiro berimbau se chamava Trompa de Paris. Era tocado com a língua, tipo um cipó, e era bem pequenininho, chamado Trompa de Paris, de região para região. Já que os negros fugiram e foram para o estado do Rio, estado da Bahia, Minas Gerais e outros lugares, formando quilômetros, lá existiam particularidades. E nisso algum falava alguma coisa, o outro respondia, na senzala, porque aí foi criado o canto, foi criado os códigos. Então, na senzala, eles não poderiam conversar, aí foi criado o canto, o chamado ladainha, ou também chula. E o berimbau, como eu estava dizendo, ele é chamado também de gunga, berra-boi, urucungo, orucongo e trompa de Paris, que foi o primeiro. E lembrando que nos cultos afro-cubanos, segundo pesquisa, tem uma reportagem que diz que o berimbau é um instrumento que fala com os mortos, lá em Cuba. Então tem uma parte que diz esse berimbau em Cuba, esse instrumento que habla com os mortos. Isso em Cuba. Então tem vários documentos, em cada região eles formaram a sua sociedade e tendo particularidades em cada um. Lembrando a cavalaria. Aí então, através desse toque, os negros ouvindo esse toque, saberia que o Carrasco, um dos principais perseguidores do negro, estava chegando junto com a sua armada, com a sua cavalaria. Então se tocava esse toque assim, ó, chamado cavalaria. Ele imita dois tipos de trote, um mais... Se vocês baterem na palma da mão 3 vezes, pode ver que é um trote de um animal, de um cavalo. Pode bater assim, 1, 2, 3, quer ver? 1, 2, 3, nesse ritmo. 1, 2, 3, vai. Não, vai, gente. Vamos aqui. Vai. 1, 2, 3. Eu vou agora brigar no canto, porque esse canto tem que ter atenção, ritmo e observação. E eu vou contar com vocês. Eu falo a primeira parte e vocês falam a segunda. E eu posso falar a segunda e vocês falam a primeira. Só pode inverter uma vez. Vai para a direita e vai para a esquerda, depois volta. Ou seja, eu falo uma frase, a segunda de vocês. E eu posso falar depois da segunda e a primeira de vocês. Na prática é assim, ó. Eu vou falar assim, ó. Eu pergunto a vocês o que é um berimbau. Aí vocês, veja só, a parte de vocês é importante. E essa parte que eu falei também. Eu vou dizer, eu pergunto a vocês o que é um berimbau. E vocês? Uma cabaça, um arame e um pedaço de pau. Chama cabaça. Indígena. É onde também tomavam água.
Rio Grande do Sul, São Paulo, aquela parte do sul chamado de Porongo. Na parte mais de cima é chamado de Coitê. Então, vamos ver se... Porque eu já... Duas músicas já dá pra entrar no CD, mas alguma coisa também na palma da mão. Agora vamos ver essa também. Se essa fechar, a gente já vai daqui pro estúdio, viu, motorista? Agora Mil pedaços de pau. Ih! Quer dar risada, mas não canta, né? Eu só tô observando você. Você tá rindo de quê? Deixa eu olhar aqui, eu tô de costas, estão abusando de mim aqui. Ela tá rindo de... Esse CD nós vamos ter participação de foto nele. Fazer uma sociedade aí, né? Livro das mãos e se Abrão se unir com a Antártica, por que a gente não vai se unir? Então é o seguinte. Água pau, Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Bacabaço, um arame, um pedaço de pau. Eu pergunto a você o que é o berimbau. Ih, ficou indeciso, né, Francisco? Você foi no energia agora. Com energia porque Deus deu energia pra gente gastar. Então vamos gastar um pouquinho aí cantando esse canto folclórico até que a chuvinha passe um pouquinho. E ela vai passar. Eu pergunto a vocês o que é um berimbau. Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Bacabaço, um arame, um pedaço de pau. Eu pergunto a vocês o que é o berimbau. Vou perguntar outra também pra vocês. Gravou essa, deixa registrado no CD. Deixa no CD aí do lado, aí do lado aí. Deixa no CD, agora vem outro. Agora vem outro. Eu vou dizer, onde tem marimbondo? E vocês? Tem zum zum zum? Tem zum zum zum? Pode demorar muito no zum zum, também não pode ser muito rápido, hein? Um zum zum do outro. Onde tem marimbondo? Tem zuzuzum, E onde tem zum zum zum? tem E marimbondo, onde tem marimbondo? tem zuzuzum. Eu pergunto a você o que é o berimbau. Um pedaço de arame, um pedaço de pau. E onde tem marimbondo? Tem zuzuzum. Uma cabaça. Ah! Pô, você tá ficando. Olha só. Eu pergunto a você o que é um berimbau. Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Eu pergunto a vocês o que é o berimbau. E onde tem marimbondo? Tem zuzuzum, E onde tem zuzuzum? tem marimbondo. Outro caminho pra casa, sabe onde é que... Agora a gente vai ensaiar o geral, agora ensaia o geral. Agora é com palma e... Tem uma farreca também, né, Rafael? Por favor aí. 1, 2, 3. Chique, chique. E vocês vão vir comigo também na palma da mão. Agora vamos afinar a palma da mão. Ó, 1, 2, 3. Com energia, Rafael. Fazer porque, cara. E se ele errar, pode ficar bem. Aí. Tá errado. Acelerando eles lá. Ele fica no tempo dele. Corrido vocês. Vamos começar. Vamos, berimbau. Vamos começar, parei. Vai, Rafael. A bateria tá passando. Eu pergunto a você o que é um berimbau. Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Pergunto a vocês o que é o berimbau. Tem marimbondo. Tem zuzuzum, Onde tem zuzum. tem marimbondo, Onde tem marimbondo. tem zuzuzum. Sim, senhor, sim, senhor. Porto seguro de paz e amor. Sim, senhor, sim, senhor. Porto seguro de paz e amor. Onde tem marimbondo. Tem zuzuzum, Eu pergunto a você o que é um berimbau. cabaço, um arame, um pedaço de pau. Cabaço, um arame, um pedaço de pau. Pergunto a vocês o que é o berimbau. A comemoração foi uma coisa muito ridícula, né? Que todo mundo observou o grande desarrespeito que aconteceu, mas um diz outro. Só que as pessoas que, como diz, eu ia falar lá, mas não deu condição.
A coroa portuguesa é o símbolo da coroa portuguesa. E abaixo, nós temos aqui abaixo um pequeno relato e também dizer para vocês que temos o carinho, sentimento e orgulho de ser brasileiro e o único país a obter uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento que eu falo é a carta datada de Pero Vaz de Caminha, aonde nesse resumo, porque a principal, a carta original, está localizada na Torre do Tombo, em Portugal, e ela possui, a verdadeira possui 13 páginas. E aqui, Pero Vaz de Caminha, faz um pequeno relato. Outros armamentos, e assim eles saíam, então viram primeiro visão que foi o Monte Pascoal, em Hora de Cristo, mesmo símbolo, e aqui as primeiras, quando foi dividido o Brasil em capitanias hereditárias, passando sim a posse da terra de geração para geração, chamado sistema de capitania hereditária. Aqui a representação das três, Baía de Todos os Santos, Ilhéus e Porto Seguro. E acá, acima, os seus respectivos brasões de cada capitania. A primeira de Porto Seguro, a segunda de Ilhéus e a última de Baía de Todos os Santos. Aqui em Porto Seguro, segundo historiadores, Vera Teles, Romeu Fontana, Silêncio Sambrano e outros historiadores, dizem que não tivemos assim um regime de escravidão, de senzala, de pelourinho, e sim pessoas que vieram juntamente na embarcação do almirante Pedro Álvares Cabral, erguer a cidade, construir as benfeitorias e pessoas de serviços domésticos, dizem os historiadores. Aqui o primeiro hotel, o hotel chamado Vela Branca, uma vista panorâmica da Orla Norte 16. Hoje nós temos um sistema que entregam cartas na nossa residência, sistema de comunicação, telégrafos, telex, correios, e no século XV, XVI, XVII não tinha esse tipo de comunicação rápida e segura. Então, para identificar as pessoas, as famílias, eram feitas pinturas nas casas, cada uma diferente da outra. Então há uma característica comum na identificação e se identificava não a pessoa, então a família, sobrenome, sempre identificado com a coloração da casa, família Souza, Vieira, Fernandes e assim sucessivamente. Então vocês ao dobrarem aqui à esquerda vão perceber todas essas casas, o casario todo colorido é por causa dessa identificação, para identificar as famílias. Outra característica também principal, comum do século, é a extensão de todo o casario. Dobrando à esquerda, todo esse casario, ele vai dar para o outro lado, em outra quadra, e assim teria uma fuga mais rápido, um acesso mais rápido a se proteger de alguma invasão, seja ela qual tipo for, indígena ou não. As características também, as portas e janelas são geminadas, ou seja, são portas que dão acesso a outra família, a outra casa, onde você tem um acesso de fala, de comunicação muito rápido. Se abria uma porta falsa, e ali você tinha acesso a outra família e a outra sucessivamente nessa linha lateral. Agora vamos conhecer um pouco do ditado português, eira e beira, e um pouco da igreja de 1449, na chegada dos jesuítas. Da pratibanda nos dois extremos, os curruchés, e o médico tinha um privilégio sendo intelectual, sendo um médico, sendo um filósofo. Ele já tinha na época a sua ventilação natural, seu ar-condicionado natural, porque não existia ar-condicionado, mas o médico tinha já esse provento que se chama óculos. Essas duas aberturas, em uma parte da direita e uma parte da esquerda. Se chama óculos a ventilação natural, que ventilava a casa do Dr. Antônio Carlos Ricaldo. Seu porão tem mais ou menos quase 1,5 metros, é onde ficava toda a guarnição de mantimentos, de comidas, e também tinha um escritório. E também o que dá assim de ver de diferente também é que ele gostava de bastante plantas exóticas. Bem, vamos começar pelo nosso pau-brasil, lembrando que o pau-brasil está em extinção e o presidente Fernando Henrique Cardoso esteve aqui plantando aqui uma muda de pau-brasil, logo aqui à frente, perto do marco padrão de foto.
E a CEPLAC também, que é o órgão aqui, juntamente com o IBAMA, estão fazendo uma campanha. Interrompendo um pouquinho, por que Nossa Senhora da Pena? Nossa Senhora da Pena, ela foi colocada esse nome porque ela que, com a pena, que diz a escrita, era o poder da época, que ela com a pena, ela que assinaria os despachos eclesiásticos, ela também que decidia se a pessoa infringiu alguma coisa em Portugal e tal, e ela assinava a carta dizendo se a pessoa julgava, seríamos com um juiz na época, uma coisa assim semelhante. E diz que é a protetora dos filósofos e dos intelectuais, Nossa Senhora da Pena. No interior também da igreja tem túmulos perpétuos, as pessoas enterradas próximo ao altar. E aí nós temos também no interior, não podemos visitar, mas temos túmulos perpétuos lá aqui na igreja do interior, Nossa Senhora da Pena. Essa janela do meio é uma janela em couro, chamada janela em couro. É ali que ficava toda a posição social do século, intelectuais, filósofos, doutores, doutor Antônio Carlos de Caldas também, e outros da sociedade do século. Um dia eu ficar aqui na frente, não serve. A gente tira pra cá e depois tira pra lá. A Bíblia não precisa contar um cavalo, todo mundo tem um cavalo. Escolhendo os filhos. Não é a carcará. Ai, eu tenho que comprar um pouco, esqueci. Não acha que quer, não? Ajuda a beijar. Depois vocês vão passear. Brasil cristão! Brasil cristão! Brasil cristão! Bendita e louvada. Fazer maior. Brasil 500 anos! Brasil 500 anos! Brasil 500 anos! Católicos brasileiros! Unidos na fé! Católicos brasileiros! Unidos na fé! Católicos brasileiros! Unidos na fé! Nossa Senhora da Conceição Aparecida! Protegei o Brasil! Aqui são braços devotos, cheios de fé e santidade, de conforto e de esperança, a Senhora Aparecida. Então, na segunda missa do Brasil, foi a missa oficial, e foi no dia de hoje. Porque no dia seguinte, amanhã, eles partiram de volta para as Índias. Então o Brasil foi descoberto, hoje é uma data histórica, 1º de maio, portanto, dia da segunda missa do Brasil. Nós estamos aqui no mesmo lugar que estavam os índios, os primeiros portugueses, Frei Henrique de Coimbra, celebrou aqui nesse lugar. Esse retrato é histórico, hein? Só daqui a 500 anos vai renovar isso. É o nosso rei, temos Deus, é o nosso Pai. Cadê Mário? 500 anos!
tira aí. Tô fazendo, vai, gasta e tira.